Álvaro, primeira questão que, óbvio, Álvaro Miranda, o sobrenome é muito forte, as pessoas têm um pouco de curiosidade. Então eu quero começar já da infância, né? Acredito que você não deve ter tido muita escolha não, né? Nasceu, tem que ser Vasco, e é Vasco e acabou. Fala um pouco dessa tua infância, dessa tua relação que vem do Vasco, já até de forma umbilical. Na verdade, a gente nasceu dentro do Vasco, né, cara? Praticamente, né? A gente... Desde de garotinho, aí, 2, 3 anos, frequentando o clube, indo para as viagens, no dia a dia de treinamento. Então acaba que virou uma coisa meio que, foi o que você falou, umbilical, ele não tinha como cortar. E aí depois meu pai foi ficando maior dentro do clube, a gente começou a frequentar mais, o clube começou a crescer, né, de maneira esportiva. Aí não tem como, né, cara? Então, na verdade, eu costumo falar que o assunto na minha casa era só Vasco, não tinha mais nada. Quando meu pai estava em casa, né? Porque a grande maioria do tempo ele estava fora, mas quando estava em casa era só Vasco, 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 Vasco. Aí virou uma coisa muito que carnal pra gente. Você falou que o Vasco foi crescendo esportivamente, eu senti que você percebeu uma mudança do próprio Vasco, então, nesse período da tua adolescência até a tua fase adulta. Você chegou a pegar o Vasco exatamente em que circunstância quando tu era moleque? O Vasco ainda não, porque o Vasco, final dos anos 90 ali, ele era o principal clube do Rio de Janeiro em termos de conquistas. O Vasco estava ganhando 2 brasileiros, Mercosul, Copa do Brasil não, Rio-São Paulo, Carioca também de 98... Então, você pegou uma transição daquele Vasco voltando a buscar um protagonismo novamente, então. Historicamente, no final dos anos 50, o Vasco foi muito forte, a gente sabe disso. Expresso da Vitória e tal. Mas eu nasci em 78, então eu comecei a acompanhar o futebol mais ou menos, entender em 83, 84, 6 anos de idade, mas já acompanhava. O Vasco foi campeão brasileiro, logo depois a gente... O Carioca era muito forte naquela época. Isso é uma coisa que até é bom de falar. A questão do Carioca. Que eu ainda acredito muito nos campeonatos regionais. Então, assim, 86 teve a final com o Flamengo, a gente perdeu. 87 campeão, 88 campeão. 88 fomos a melhor campanha do brasileiro. Só perdemos ali pro Bahia, que se fosse pontos corridos a gente era campeão. Pô, o time era uma máquina, né, irmão? Romário, Roberto, Mauricinho, Giovani... Dunga, Donato, Mazinho. Aquilo ele foi despertando, né, cara? O Vasco começou a ficar muito grande nesse cenário. 89 fomos campeão brasileiro, mas realmente em 90 que a gente abriu o trio do Carioca, aí as coisas começaram... Então por isso que eu falo que a minha geração, a geração de 40, 45 anos, eu acho que foi a geração que viu o Vasco ganhar mais. E essa nova geração é a geração que sofre mais, a geração dos 20 e poucos anos. Que não passou essa época áurea de grandes títulos, de grandes resultados e de grandes atletas que a gente tinha. Porque eu acho que o atleta, ele carrega muito dessa idolatria que você tem pelo clube, entendeu? O último ídolo do Vasco foi o Nenê, se a gente for falar isso, e é um cara que chegou mais velho, não é um cara que é formado dentro do Vasco. A gente teve Romário... Bebeto, que não foi formado no Vasco, mas teve Roberto Dinamite, Giovani, Edmundo, Felipe, Pedrinho, Juninho. E a gente... Esse foi o auge. E aí, Marque, Giovani. O William. E engraçado que depois, assim, hoje a gente já tá mais velho, eu acabei criando laços de amizade com alguns, entendeu? Hoje eu conheço os caras todos, falo com os caras todos. Bismarck, volta e meia, troca ideia, porque ele também seguiu pela área de futebol, empresário, gestão, né? Vários outros, mas... Então o Vasco era muito grande, ficou muito grande nesse período. Então pra gente era fácil torcer, né?